Olá pessoal, hoje nós queremos começar uma nova série sobre o Pai Nosso e antes de começarmos nós vamos fazer uma introdução que é Mateus 6, dos versículos 5 até o 8. Então nós vamos comentar esses versículos para introduzir o Pai Nosso. Vamos ler versículo por versículo e comentar. Então Mateus 6, versículo 5 diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, esse texto é então uma palavra de Jesus para nós, nos ensinando como é que nós devemos orar. Por que esse orar em secreto? Qual a importância desse orar em secreto? A nossa oração, ela é uma oração que quer falar com o nosso Pai. A validade dela não está no que as outras pessoas ouvem ou falam, mas sim no que Deus ouve a partir dela. Interessante é perceber que as pessoas que oram naquela época, então, nas praças, em pé, eram para ser vistas, aplaudidas pela sua muita espiritualidade. A oração é o nosso aproximar de Deus, é a nossa profundidade com Deus. Isso não diz respeito a quem está vendo ou ouvindo, mas é o próprio Deus que nos ouve. E achei bastante interessante, pastora Sara, que o versículo começa dizendo, e quando orardes? Ou seja, Jesus ele está aguardando nossas orações. Isso não é nada que tenha, você pode orar ou pode não orar. Jesus está dizendo, quando vocês orarem, vocês não façam como eles fazem, né? Usando um exemplo negativo para nos ensinar, né? E é um pressuposto, né? Então o cristão ele deve estar sempre nesse espírito de oração constante. Vamos continuar, o versículo 6 diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está lá no segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Né? É um versículo, na verdade, que casa com o outro, mostrando pra gente que a oração não precisa ser visível. Eu não preciso mostrar para as pessoas que estou orando, mas eu devo fazer isso. E aí eu me vi pensando, porque a maioria das vezes que eu oro muitas vezes no meu quarto e eu acho muito bom, uma bênção orar, mas eu oro dirigindo, né? E aí eu fiquei pensando, será que tá errado isso? Porque... Mas eu acho que a chave desse versículo é mostrar a minha comunhão com Deus. Porque lá no meu carro Deus também está. E lá estamos eu e Ele, no secreto. Ele conhece o profundo do meu coração e as intenções do meu coração. E lá a gente conversa, e lá a gente fala, né? E esse pedido é um pedido muito gostoso de Deus, porque eu sempre penso que Deus sabe sempre o que a gente precisa. E Ele sabe que a gente precisa de intimidade, Ele sabe que a gente precisa de comunhão. Né? Pastora Sara e eu nos conhecemos há pouco tempo e uma das coisas que tem feito com que nós tenhamos essa comunhão é porque a gente conversa bastante. A gente fala coisas profundas, a gente fala de sentimentos, a gente fala de coisas que pensamos e é isso que faz com que a gente crie uma intimidade. E é essa intimidade que Deus deseja de nós, né? E essa intimidade, ela só é possível nesse segredo. Não é na frente de todo mundo, não é na plateia que você vai contar e confessar. É ali no segredo do seu quarto, no canto da sua casa, em que ninguém tá te vendo, que você pode derramar o seu coração e falar tudo que tem. É assim que acontece com Deus, é assim que acontece com os nossos amigos, com a nossa família. É no segredo, é nessa intimidade. E Deus quer ter intimidade com cada um de nós.
Próximo versículo é versículo 7, diz: E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muitos falar serão ouvidos. Aqui é a chave para a gente entender que Deus está atento ao nosso falar. Pode ser que ele não responda já, mas não quer dizer que ele não ouviu. Essas vãs repetições que não têm sentido, que não são refletidas muitas vezes, elas não chegam até Deus, porque Ele quer ouvir aquilo que está no nosso coração com sinceridade. Vãs repetições remete para essa questão de falar por falar, falar por falar. Mas o nosso Deus, Ele quer ouvir aquilo que está no nosso coração. E assim, a gente pode orar muitas vezes pela mesma coisa, sim. É um pedido do nosso coração, mas desde que venha de lá e alcance pessoas assim também, porque vem do coração. Não pode sair só da boca para fora. Eu também fiquei pensando que isso que nós estamos lendo antecede a oração que Jesus faz, que nós vamos começar a estudar, a oração do Pai Nosso. E quantas vezes a própria oração do Pai Nosso pode se tornar uma vã repetição? Exato. Então, eu acho que quando nós formos estudar o Pai Nosso vai ser algo bem interessante, porque a gente gostaria de refletir profundamente sobre essa oração que Jesus vem e nos ensina, e nos dá um modelo e fala tantas coisas profundas nessa oração, e eu não quero tornar essa oração uma vã repetição. E também lembrei dos profetas de Baal, que chegaram e falavam sempre a mesma coisa para os seus ídolos e gritavam e fizeram horrores e nada aconteceu. Isso era muito comum entre os gentios, fazer vãs repetições, que nós não nos assemelhamos a eles fazendo tal coisa, né? E a oração do Pai Nosso, ela é tão profunda mas é tão fácil cair nesse erro de tornar ela uma vã repetição. E aí tá também esse sentido de, quando nós orarmos o Pai Nosso, pensa no que você tá falando. O que aquilo quer dizer para Deus? O que isso quer dizer para ti, né? O que essa oração tá comunicando, né? E o versículo 8, então, de Mateus 6 diz: Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidades antes de você pedir. Mais uma vez reforçando, não faz assim como essas pessoas que não conheciam a Deus faziam. Não ore desse jeito, mas ore, entre em contato com o Pai. Ele sabe do que a gente precisa, mas Ele quer ouvir que a gente peça também a esse Pai que nos ama, que é o nosso Pai. É o nosso Pai e Ele sabe, os pais sabem o que os filhos precisam, mas eles gostam de ouvir seus filhos. Então a oração é isso, conversar com o nosso Pai. Que esse pré-estudo, né, da oração do Pai Nosso possa ter te estimulado a estar conosco nas próximas semanas, então, onde vamos tentar aprofundar cada parte da oração do Pai Nosso. Que Deus abençoe você e vamos caminhando juntos, estudando juntos e aprendendo juntos. Paz do Senhor.